1000 demissões em um único dia. Essa é a manchete que pegou muitos desprevenidos. Mas será que aquele número expressivo é apenas estatística? Ou o sintoma de algo bem mais profundo, urgente e eticamente controverso? Quando a máquina vira vigilante, o trabalho vira julgamento. Imagine um ambiente onde cada clique, movimento de mouse, tempo de inatividade é registrado. E onde esses dados, sozinhos, podem selar o destino profissional de alguém. O que aconteceu então quando um dos maiores bancos do Brasil decidiu implantar ferramentas digitais de vigilância sem aviso prévio, controle ou diálogo? E como chegamos ao ponto em que a tecnologia, projetada para monitorar produtividade, passou a decidir quem permanece ou é cortado? Aqui reside o dilema central deste vídeo: trabalhar ou enganar? Confiança ou controle? Em uma era híbrida, onde o escritório, o home office e a presença digital se misturam, quanta autonomia resta ao trabalhador? E até que ponto a monitoria algorítmica ultrapassa os limites do aceitável, legal, moral ou humano? Este vídeo adota um tom ético, crítico, investigativo. Queremos ir além do choque inicial das demissões. Queremos escavar os métodos, os impactos, as contradições e, sobretudo, provocar reflexão. Seja bem-vindo. Vamos entender como aquele número frio, 1.175 demissões, esconde um conflito vivo entre tecnologia, poder e dignidade no trabalho. Para entender a dimensão do caso, precisamos começar pelos fatos concretos. O que se sabe até agora e como chegamos aqui. O que o Itaú fez? Fontes internas relatam que nos meses anteriores a setembro de 2025, o banco implantou internamente um software de monitoramento de atividade digital nos sistemas acessados pelos empregados. Ao que tudo indica, o sistema rastreava métricas como tempo de inatividade, idle time, número de janelas abertas, padrões de uso de aplicativos, alternância entre tarefas, em resumo, medidas digitais que buscavam inferir engajamento ou produtividade. Oficialmente, a instituição não comunicou formalmente aos colaboradores sobre a adoção dessas ferramentas, nem estabeleceu critérios públicos, nem forneceu treinamento ou consentimento explícito. O uso ocorreu de forma velada, segundo relatos. Demissões massivas. No mês de setembro, o banco demitiu 1.175 empregados. Esse número foi confirmado por fontes internas e repercutido por veículos de imprensa. Surpreende o volume, mas, mais surpreendente ainda, muitos dos demitidos tinham avaliação de desempenho boa ou ótima no ciclo anterior, e até haviam recebido prêmios internos ou bonificações. Ou seja, não há correlação óbvia entre a avaliação tradicional e os cortes realizados após a implantação do monitoramento. Isso indica que os critérios algorítmicos usados no software podem ter atuado como uma espécie de filtro adicional, independente das métricas convencionais de recursos humanos. Ausência de aviso, feedback ou consentimento. Documentos internos e depoimentos apontam que não houve comunicação formal ao trabalhador, nem cláusula contratual clara que abrangesse esse monitoramento digital massivo. Os empregados declaram não ter sido informados sobre quais métricas seriam avaliadas, qual peso teria cada indicador, ou que poderiam ser desligados por falhas algorítmicas. Não houve também fases de adaptação ou tolerância. Muitos foram desligados imediatamente, sem chance de corrigir eventuais erros digitais imputados. Contradições chocantes. Relatos internos mencionam casos em que profissionais premiados, aqueles com metas batidas, com feedback positivo, foram incluídos nas demissões. Isso forma uma contradição direta. Como confiar em avaliação tradicional quando o monitoramento invisível zera essa confiança?
Além disso, há casos de trabalhadores considerados linha de frente, cujas funções exigiam muito contato humano, demandas externas ou reuniões fora da plataforma digital, elementos que o software não captava bem. Eles foram penalizados por métricas que não correspondiam à natureza de seus papéis. Base legal questionável. Do ponto de vista jurídico, surgem várias lacunas. Não há cláusula contratual clara que autorize o monitoramento intenso e automatizado dos colaboradores. A Lei Geral de Proteção de Dados exige transparência, finalidade legítima, proporcionalidade e informação ao titular, elementos possivelmente violados neste contexto. O desligamento baseado em métricas automatizadas levanta dúvidas sobre direito ao contraditório, à defesa e à dignidade da pessoa. Assim, o pano de fundo desse episódio é uma colagem de tecnologia, poder corporativo e fragilidade normativa, e é exatamente esse mosaico que vamos investigar a seguir. Estamos no cerne da tensão, onde o humano esbarra na máquina e onde a cultura organizacional é exposta ao risco. Aqui investigamos os impactos reais, psicológicos, culturais, institucionais e jurídicos da vigilância no trabalho híbrido. Cultura da desconfiança. Ao instituir monitoramento intenso sem transparência, cria-se uma cultura de desconfiança. O trabalhador passa a imaginar que cada segundo de inatividade será interpretado como falha. Cada gesto fora do padrão será investigado. A relação de gestão deixa de ser de orientação e desenvolvimento e se converte num mecanismo de controle. Isso enfraquece laços sociais no ambiente de trabalho, impõe isolamento, encoraja a ocultação de pausas legítimas, ir ao banheiro, recarregar a mente, conversar e estimula o modo de sobrevivência digital. Ambiguidade do trabalho híbrido, liberdade versus exposição. O modelo híbrido chegou prometendo flexibilidade, mas ao mesmo tempo abriu uma janela para a exposição digital constante. Em casa ou no escritório, os colaboradores estão sujeitos ao escrutínio invisível. A fronteira entre vida profissional e pessoal se esgarça, o tempo ocioso ou o momento de organizar ideias passa a ser suspeito. Há uma ambiguidade. Enquanto se espera que o colaborador seja criativo, produtivo e autônomo, ele é submetido a métricas rígidas, que consideram apenas dados quantificáveis, e não complexidade, contenção emocional ou contexto. Dar jeitinho digital como resposta. Não surpreende que, diante dessa pressão, muitos colaboradores adotem estratégias de autocensura ou dissimulação. Deixar janelas ativas mesmo sem uso, simular digitação, evitar fechamentos de aplicativos, manter várias abas abertas só para parecer ocupado. Esses jeitinhos digitais não são fraudes apenas, são sinais de adaptação criativa em um sistema que exige presença digital mesmo quando não há tarefa vigente. Efeitos psicológicos. A vigilância constante gera insegurança e ansiedade. Medo de ser demitido por métrica subjetiva ou erro algorítmico. Sensação de vigilância invasiva, como se cada ação fosse espionada. Burnout, porque tentar corresponder a padrões invisíveis requer hiperalerta e esgota emocionalmente. Queda de desempenho. Sob pressão constante, a criatividade e a autonomia desabam. Falamos de pessoas que, em vez de se sentirem parte de um projeto coletivo, passam a se enxergar como números em uma planilha invisível. Visão de especialistas, ética e jurídico. Convidamos para refletir com dois eixos complementares. Ética do monitoramento. Até que ponto é legítimo usar tecnologia para mensurar produtividade sem considerar contexto e subjetividade? A ética sugere que monitorar sem diálogo e transparência constitui violação da dignidade profissional. Riscos jurídicos. Falta de transparência e consentimento individual. Proporcionalidade. Serão os critérios técnicos compatíveis com a função exercida? Direito de defesa. Desligar alguém com base em métricas automatizadas, sem contestação, fere princípios fundamentais, como o contraditório e ampla defesa.
Essa abordagem mostra que o problema não está apenas na tecnologia, mas no modo de uso corporativo, que prioriza controle sobre cuidado. Contraste: lucro recorde versus cortes por clicar errado. A ironia agrava a situação. O banco reporta lucros recorde, crescimento e resultados robustos, mas, ao mesmo tempo, descarta colaboradores com base em cliques, janelas e métricas invisíveis. Esse contraste revela que o monitoramento em escala não é expressão de controle racional, mas sintoma de insegurança institucional. Diante da pressão de mercado, a empresa opta por tecnologias disciplinadoras, em vez de investir em cultura, comunicação ou processos humanos de avaliação. Chegamos ao momento de transformar indignação em caminhos, de sair do choque e apontar direções possíveis. Propostas de transformação. Transparência radical. Toda métrica usada deve ser comunicada previamente aos colaboradores, com possibilidade de debate e questionamento. Métricas humanas e qualitativas. Não se pode medir só cliques. Deve-se incluir feedbacks qualitativos, contextos, dificuldades operacionais. Feedback contínuo. Ao invés de cortes súbitos, aplicar fases de adaptação, avisos e treinamento para corrigir desvios legítimos. Cultura de confiança. Reconhecer que o engajamento não se conquista por vigilância, mas sim por propósito, comunicação e desenvolvimento humano. Vigilância extrema como sintoma. A necessidade de monitorar tudo é sintoma de uma cultura organizacional frágil, que duvida de seus colaboradores e prefere o controle à confiança. Para que haja inovação, criatividade e identificação com o trabalho, é preciso que o indivíduo se sinta respeitado e não vigiado. Se sua equipe soubesse tudo o que é monitorado, cada clique, cada segundo de inatividade, cada mudança de aba, ela ainda confiaria em você? Você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que foi monitorado de forma invasiva no trabalho? Compartilhe nos comentários, conte sua história, debata com amigos e colegas. Se este vídeo trouxe algo novo para você, curta, compartilhe, envie para quem vive ou valoriza a liberdade no trabalho. Agora vou deixar um vídeo para você assistir. No fim, não é tecnologia que decide quem somos, são os valores que escolhemos cultivar no ambiente que construímos.